Boa noite, queridos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Senhor. Hoje nós estamos na 15ª lição do estudo Jesus, o Restaurador da Vida. E para você, querido, que está com a gente desde o começo, estamos caminhando para o final. Louvo a Deus pela vida de alguns aí que estão sempre conosco, né? João Batista, José Silva, tantos outros aí que estão desde o início com a gente. Que bom é ouvir que vocês têm gostado das lições, têm acompanhado as lições. Estamos quase no fim, tá? Eu quero dar a todos vocês que estão estudando a Bíblia aí com a gente um certificado de conclusão de curso, tá bom? Alguns já estão acompanhando o estudo na sua Bíblia, né? Ganharam uma Bíblia, vamos sortear algumas outras Bíblias no final também. Não se esqueça de se cadastrar aqui, de colocar seu nome, telefone, endereço no link aqui da descrição do vídeo, ok? Hoje nós estamos na nossa 15ª lição já, vamos até a lição 20, nós temos apenas mais 5 lições depois dessa e vamos então terminar a série e já vai ser suficiente. Se você não acompanhou os outros momentos aqui, todos os vídeos estão no nosso canal, então se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva aí no nosso canal, tá bom? É só clicar aí no linkzinho aí, inscreva-se, tá bom? Pode curtir, pode compartilhar também, pode enviar esse vídeo para um amigo seu que você quer muito, né? Às vezes você quer enviar apenas um tema específico, e a cada lição é um tema específico, quer mandar um tema específico para alguém, mande, então fique à vontade, porque afinal, toda vez que você compartilha, você curte aqui, você está, na verdade, pregando a palavra do Senhor. Eu quero convidar você, então, a juntos falarmos de Jesus mais uma vez. E o tema de hoje, o tema da nossa lição na Bíblia de hoje, vai ser o batismo. O que Jesus ensina sobre o batismo. O que é que Jesus ensina sobre o batismo? Queridos, hoje vamos estar falando um pouquinho sobre a importância e a realidade do batismo. O que a Bíblia ensina sobre a verdade sobre o batismo. Quando falamos de batismo, temos que lembrar de uma palavrinha chamada restauração. Restauração é um processo longo e complexo. Não é só consertar. Restaurar é fazer com que uma obra volte ao seu estado original. De uma forma triste. O ser humano, que havia sido criado por Deus de uma forma especial, cometeu pecado e o pecado trouxe a degradação ao caráter que Deus havia estabelecido. O ser humano então passou, que antes havia sido feito à imagem e semelhança de Jesus, de Deus, agora passou a mostrar defeitos de caráter. Esses defeitos precisam ser corrigidos, não só corrigidos, mas a palavra batismo, nós vamos entender daqui a pouco, lembra-nos de que Deus preparou para a gente um processo de restauração. O batismo nada mais é do que o início da caminhada cristã, o início do processo em que Deus começa a moldar a vida do ser humano, transformar, restaurar a imagem que tinha anteriormente. Deus quer, por meio dos seus ensinos, nos conduzir a uma vida de plena alegria. E hoje você vai aprender um pouco sobre o batismo. Mas antes de começarmos, vamos ouvir, como todos os dias, o pastor Luiz Gonçalves, que vai fazer nossa primeira oração, mas também vai falar com a gente sobre a história de uma mulher que foi tocada pelo Espírito Santo, conduzida de uma forma milagrosa até ao momento em que pôde ouvir Deus falando com ela. Preste atenção na história que o pastor Luiz Gonçalves vai contar para a gente e logo em seguida vamos então responder as perguntas da lição. Hoje nós temos 8 perguntas na lição de hoje para que a gente possa responder e buscar as respostas na palavra do Senhor. Mas antes ouça o pastor Luiz Gonçalves. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao tema de hoje. Hoje é um tema especial, importante, profundo. Tenho certeza vai ser uma bênção para você e para sua família também. Um abraço para cada pessoa que está reunida conosco. Obrigado ao nosso instrutor bíblico, nossa instrutora bíblica. Obrigado a vocês do pequeno grupo, da classe bíblica também. Que Deus abençoe grandemente cada um de nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por estarmos aqui para esse momento de estudo bíblico. Que a tua graça
esteja conosco, que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olha, deixa eu contar para você uma história. Eu conheci uma história verdadeira, obviamente, que aconteceu em algum lugar do Brasil. Essa história eu vou contar dessa maneira. Era uma mulher que tinha a sua empresa, que era bem-sucedida, que tinha também um casamento e aparentemente estava tudo bem. De repente, o marido foi embora, ela se viu sozinha. Daqui a pouco, pegou um câncer e a saúde se complicou. Daqui a pouco foi perdendo uma coisa, perdendo outra, perdeu quase tudo. Essa pessoa entrou em profunda depressão. E agora vivia num quarto fechado, escuro, e por vários meses não saía daquele quarto. Na sua cabeça só passava uma coisa: acabar com o sofrimento. E nessas horas de angústia e depressão, o desejo suicida aumentou. Ela tentou várias vezes, mas não teve coragem. Até que um dia, ela saiu do quarto, foi até a cozinha tomar água. Quando viu uma faca sob a pia da cozinha, ela pensou, é hoje. Pegou a faca, voltou para a sala e pensou, vou me matar na sala, sentada no sofá. Aí, quando foi sentar no sofá para se matar, o controle remoto da televisão estava aqui em cima do braço do sofá, assim. E quando ela foi sentar, ela esbarrou o braço, o controle virou, caiu no chão e ligou a televisão. E o mais incrível é que quando ligou a televisão com o impacto do controle no chão, estava justo na TV Novo Tempo. Isso foi um milagre, porque ela não conhecia a TV Novo Tempo. E o mais impressionante é que estava justo começando o programa A Arena do Futuro. Resultado, ela com a faca na mão começou a assistir. E justo na hora eu falava assim, você que tem uma arma na mão, pensando em suicídio, pensando em acabar com sua própria vida, não faça isso, me dê 5 minutos. E ela tomou um susto, olhou para a televisão e falou assim, tá falando comigo, é pastor? E lá na TV eu dizia assim, é com você mesmo que eu estou falando. E isso deu impacto nela. E ela ficou assim extasiada, olhando para a TV com a faca na mão, emocionada, chorando, e assistiu a pregação. No final da pregação eu falei assim, levanta desse sofá, vem aqui perto da televisão, chega mais perto. E ela levanta do sofá, segurando a faca na mão, vai até bem pertinho da televisão, se ajoelha e aos prantos ora comigo. E naquele dia ela decide recomeçar. Ela decide nascer de novo, começar uma vida nova, decide viver uma vida restaurada. E foi ali que aconteceu o milagre. Hoje, ela é uma nova criatura, é uma serva de Deus, transformada, cheia de vida, abençoada por Deus. Deus tem poder. Ele transforma as maldições em bênçãos. E com isso a gente pode crer que é possível recomeçar. Não existe nenhum caso perdido para Deus. É possível começar tudo outra vez. É possível ter uma vida renovada e restaurada. Vamos ao estudo bíblico e daqui a pouco eu volto para uma participação especial no final. Siga agora com o seu instrutor ou com a sua instrutora bíblica. Muito bem, que história fantástica, não? Quanto Deus é cuidadoso em salvar aqueles que desesperadamente precisam dele. Queridos, Deus quer salvar todos nós e quer iniciar em nós esse processo de restauração, de renovação, de transformação. Mas eu quero que você entenda isso. Nós estamos falando sobre batismo. Vamos falar sobre batismo, vamos responder algumas perguntas, mas antes, me deixe convidar você a meditar brevemente em um texto bíblico, em que Jesus Cristo, ele fala com Nicodemos. Em João capítulo 3, do verso 1 ao verso 15, conta-nos uma incrível história. Esse homem chamado Nicodemos, ele tem um desejo, né? Era um homem
letrado, Nicodemos era um destacado religioso no seu tempo, era importante, era bem-sucedido, era formado na cultura, na religião do seu tempo. E quando ele ouviu falar sobre Jesus, ouviu falar que Jesus era o Messias tão esperado, e ao conhecer esse Jesus, ele contrastou o Jesus humilde, um Jesus diferente do qual a sua religião esperava. E ele então, ao ouvir os profundos ensinos de Jesus e ver o que Jesus fazia, era impossível não crer que aquele era o Messias, mas isso confrontava e trazia dúvidas ao seu coração. De forma que a Bíblia diz em João capítulo 3 que Nicodemos foi procurar Jesus para falar com ele, para perguntar a Jesus o que ele podia fazer, o que ele podia fazer para receber a vida e a vida eterna em Cristo Jesus. Deus então, de uma forma especial, por meio de Cristo, confronta Nicodemos. E uma das palavras que Jesus traz a Nicodemos é que ele precisava nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Sim, Jesus diz assim para ele, capítulo 3, versículo 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, quem não nascer da água não pode entrar no reino dos céus. Jesus está confrontando Nicodemos e Nicodemos então percebe e recebe do próprio Cristo a informação sobre esse novo nascimento. Sim, essa mesma informação que Jesus passa para Nicodemos é a informação que Jesus quer passar para mim e para você também, porque quer que eu e você entendamos sobre o batismo. E para entender, vamos fazer naquele formato como nós fizemos nos dias anteriores. Nós vamos responder algumas perguntas através da palavra do Senhor. E a primeira pergunta de hoje está aqui relacionado, todas elas estão relacionadas ao batismo, mas a primeira pergunta de hoje é como as pessoas eram salvas na época do Antigo Testamento. Como as pessoas eram salvas na época do Antigo Testamento. Porque, afinal, existem algumas teorias acerca da salvação. A salvação era de um jeito no Novo Testamento, é de outro jeito no Antigo Testamento, mas vamos ver na Palavra de Deus, vamos buscar essa resposta, como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento. O texto está aqui, mas eu convido você a abrir a Palavra do Senhor. Se você tem a sua Bíblia aí, pode pegá-la para abrir junto comigo. E nós vamos abrir o texto aqui de Salmo, no livro de Salmo. Vamos encontrar aqui o texto do capítulo 6, o 6º Salmo, né? Salmo 6, versículo 4. Ao você encontrar, você vai poder ler comigo. Se você não está com a sua Bíblia agora, você não tem uma Bíblia, não tem problema, vou colocar o texto, né? Pelo menos a maioria dos textos aqui na tela, tá bom? Alguns são mais grandes, não vou colocar na tela porque a gente tem um pouco de dificuldade de ver, mas aí você pode anotar esse texto, ou então depois, quando receber o arquivo, né? Você pode receber um arquivo em PDF, ou se você quiser também, pode receber esse curso, tá bom? Impresso, é só solicitar aí para o seu amigo, ele vai me procurar e você vai receber o curso impresso para você ter aí e poder responder a caneta mesmo, aqueles que gostam de escrever um pouquinho, tá bom? Mas vamos então para o nosso texto bíblico, tá aí, Salmo 6, versículo 4. O texto diz assim: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Algumas versões, na versão que está na tela, salva-me por tua benignidade, o mesmo que graça, né? Traduzida por graça, numa versão um pouco mais atualizada. Assim como em toda a Bíblia, o Antigo Testamento diz, a oração de Davi, aqui no Salmo 6, Jesus está dizendo: Senhor, salva-me por tua graça. Espera aí, a resposta aqui para a nossa pergunta não é que no Antigo Testamento as pessoas eram salvos pelas obras, nem salvos pela tradição de Israel, mas a Bíblia descreve que nós somos salvos pela graça. No Antigo Testamento as pessoas já eram salvas pela graça. Davi confiava em Deus para salvá-lo por sua graça, por sua benignidade.
que o mesmo que graça. Essa é a proposta do Antigo Testamento. A segunda pergunta que nós temos é semelhante a essa. E segundo o Novo Testamento, como as pessoas são salvas segundo o Novo Testamento? O texto agora que está aparecendo na sua tela, já vou procurar o meu aqui, na minha Bíblia também, está no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 11. Eu gosto de ler a minha Bíblia e você percebe que às vezes você tem algumas palavras diferentes, não há uma diferença bíblica, tá bom? É uma diferença de versão, de tradução. Então, a proposta é não mudar o sentido do texto. Talvez algumas palavras mudem, porque algumas palavras, às vezes, o contexto das palavras aí são um pouco arcaicas, algumas são antigas, difíceis de entender. Então, para trazer uma linguagem um pouco mais atual, mais clara, às vezes o autor, o tradutor, coloca algumas palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado, sinônimos, ok? Como nós vimos no verso anterior. Mas vamos então para o próximo texto, aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 11. O texto diz assim: mas cremos que fomos salvos pela graça no Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Jesus está dizendo aqui, o Paulo, Atos, né, o escritor do livro de Atos está dizendo que, assim como no Antigo Testamento, né, ele diz que somos salvos pela graça, assim como os outros. Assim como no Antigo Testamento, nós também, hoje, somos salvos pela graça. No Novo Testamento, também somos salvos pela graça. No Antigo Testamento era pela graça e no Novo Testamento também é pela graça. Também é pela graça. Pelo menos assim como você está vendo aí na Palavra de Deus. Não é só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também, nós somos salvos pela graça, conforme o autor do livro de Atos. Somos salvos pela graça, não por obras, não por tradição, mas salvos pela graça. Deus tem um propósito especial de nos salvar, e a salvação, queridos, não é meritória, não é pelo aquilo que você faz, mas pela graça, é pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, é pelo que Cristo conquistou por nós na cruz, que nós então obtemos a salvação. Era assim no Antigo Testamento, é assim também no Novo Testamento. Está claro para você? Se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários aqui que nós vamos procurar responder, ok? Vamos então para a nossa próxima pergunta, terceira pergunta, vamos ter 8 perguntas hoje. A terceira pergunta é como Jesus foi batizado. O texto que vamos procurar aqui está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 16. Quando Jesus foi batizado, como é que foi o processo do batismo de Jesus? Como é que Jesus foi batizado? Será que foi batizado em uma sinagoga? Será que foi batizado em um tanque? Será que foi batizado em uma caixa de água? Será que foi batizado em um rio? Será que foi batizado por aspersão? Jogaram água na cabeça de Jesus? Aspergiram apenas Jesus? Como é que Jesus foi batizado? Jesus era criança? Jesus era bebê? Jesus era adolescente? Jesus era jovem? A Bíblia descreve aqui como foi esse processo do batismo de Jesus Cristo. O texto é de Mateus, capítulo 3, verso 16. O texto diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Sim, a palavra de Deus diz que Jesus já era adulto, consciente, né? E ele foi batizado no Rio Jordão. Jesus entrou na água e saiu da água. Sim, o batismo não deve ser entendido como, e você vai entender o porquê, não deve ser alterado de qualquer forma, porque tem um propósito específico. A palavra batismo vem do grego baptismo, que significa afundar, submergir. E por que foi escolhido o símbolo do batismo para demonstrar para ser uma demonstração pública de arrependimento, de renascimento em Cristo? Eu quero que você entenda que a água em si é símbolo de purificação, de restauração. Por isso, Deus parece que aprova o batismo de João Batista, orienta João Batista a batizar assim. O próprio Cristo é batizado por João Batista dessa forma no Rio Jordão, afundando, submergindo na água e saindo depois da água. Era o batismo de Jesus. Então,
A resposta está aí. O batismo de Jesus não foi por aspersão, não foi por efusão, né? Jesus foi batizado por imersão. Jesus entrou na água e Jesus saiu da água. Essa é a verdade. Batismo, afundar, submergir. Vamos entender um pouco mais isso aí. Nossa quarta pergunta. A nossa quarta pergunta é: o que representa o batismo e como ele é descrito na Bíblia? Dessa vez eu não coloquei aí para você o texto bíblico, o texto do texto bíblico, porque nós vamos ler aqui mais de um versículo, então vai ficar muito pequenininho para colocar na tela. Então eu vou ler com vocês aqui o texto de Romanos, e você pode tomar a sua Bíblia. Se você não a tem, pode tomar nota aí, pode anotar também, para que você leia depois. Mas se você está com a sua Bíblia, abra no livro de Romanos, Romanos capítulo 6. Eu já abri o meu aqui também, Romanos capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos. O primeiro versículo que nós vamos ler, de Romanos capítulo 6, é do verso 3 ao verso 5, para entender o que representa o batismo e como ele é descrito na Bíblia. Vai ficar claro aqui nesses versos, tá bom? Vamos ler juntos aqui. Texto de Romanos capítulo 6, verso 3 ao verso 5, diz assim: Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Vamos saltar alguns desses versos agora e vamos ler agora o verso 10 e o verso 11. O texto diz assim: Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive-se para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Sim, a resposta está aí. A resposta é que em Cristo o batismo representa a morte e também a ressurreição. Representa um renascimento em Cristo Jesus. Assim, todo aquele que é batizado é considerado morto para o pecado, mas renascido para Cristo Jesus. Mortos em uma vida de pecado e revividos, ressuscitados para uma vida com Cristo. O batismo nada mais é do que o símbolo de morte e ressurreição. O símbolo de renascimento. Assim como falamos anteriormente, nós precisamos ser restaurados à imagem, ao estado original. O batismo é o início da caminhada cristã. É o símbolo público do início, de que morremos para o pecado e renascemos com Cristo Jesus. Está claro para você? Vamos então para a nossa próxima pergunta, para deixar ainda mais claro. A próxima pergunta é: o que acontece quando alguém é batizado em Cristo? Agora eu coloquei o texto aí na tela e você vai poder acompanhar. Se você está com a sua Bíblia, abra, por favor, o livro de Gálatas agora. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 26 e 27. Gálatas, capítulo 3, verso 26 e 27. Já abri aqui a minha Bíblia também, vou ler com você. Gálatas, capítulo 3, verso 26 e 27. O texto diz assim: Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Jesus está dizendo que, Paulo está dizendo que todos aqueles, todos vós que foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, por isso sois considerados filhos de Deus. Sim, a palavra de Deus está dizendo que aqueles que são batizados, que escolhem morrer para o pecado e renascer com Cristo, de Cristo se reveste, por isso ele é considerado filho de Deus. Filho de Deus. Se torna filho de Deus, revestidos de Cristo Jesus. Isso é o resultado, é o que acontece com aquele que é batizado. A nossa
próxima pergunta é: por que é essencial que a pessoa seja batizada? Por que é essencial que a pessoa seja batizada? Agora eu quero que você reveja comigo aquele versinho que eu citei no começo de João, capítulo 3, verso 5. Evangelho de João, capítulo 3, verso 5, no diálogo de Jesus com Nicodemos. Jesus, então, fala para ele o porquê é essencial que uma pessoa seja batizada. Porque alguém pode dizer, mas batismo é uma questão simbólica apenas, desnecessária. Segundo a palavra de Deus, não é. E segundo a Bíblia, aqui em João capítulo 3, versículo 5, que eu quero que você leia comigo, o texto diz assim, João capítulo 3, verso 5. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nasce, diz Jesus, da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, queridos, por que é essencial a pessoa ser batizada? Sabe por quê? Porque, segundo Jesus, aqueles que querem entrar no reino precisam ser batizados. Sim, não sou eu que estou dizendo, não é a religião ou as religiões que estão dizendo, é a própria palavra de Deus, você está conferindo nela aí. Jesus está dizendo, por meio da palavra dele, da palavra inspirada, por meio da Bíblia, que o batismo é importante para a entrada no reino. Por que isso? Porque o batismo, queridos, ele não tem nada de sobrenatural. O batismo em si não tem nada de sobrenatural. Não é o batismo em si, a água de um tanque, de um rio, que transforma alguém, mas é a atitude do respeito, a obediência a um Jesus que quer transformá-lo. Sim, é o poder de Cristo na cruz do Calvário que nos transforma. Jesus quer que eu e você aceitemos aquilo que Ele nos diz, porque é a única coisa que nos trará felicidade. Jesus sabe que precisamos dessa restauração, dessa renovação para termos verdadeira felicidade. A felicidade só existe nele. Por isso Ele diz, sejam batizados, não se neguem, façam o que eu quero. O batismo, então, é essencial porque a pessoa que quer entrar no reino de Deus, ela não vai se negar ao batismo. Está claro? Está claro aí para você? Se não está claro, pode dizer aí nos comentários, tá bom? O comentário está aberto. Pode ficar à vontade, faça sua pergunta, faça seu comentário aí também. E nós vamos tentar respondê-los. Queridos, se você tem alguma dúvida sobre algum dos estudos aqui, pode deixar o comentário, nos procure, vamos ter prazer em respondê-los. Vamos para a nossa sétima pergunta e penúltima pergunta. A sétima pergunta é: que instruções o apóstolo Pedro deu aos crentes agora, novamente no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do verso 47 e o verso 48. Eu já encontrei o meu texto aqui, encontre aí na sua Bíblia também. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 47 e 48. Verso 47 e 48. O que é que os apóstolos, quais foram as instruções dos apóstolos para os crentes naquele tempo, depois de terem, de Pedro, que disse, após pregar um sermão sobre Jesus Cristo, após falar de um amor de Jesus, o que ele disse para eles? Sabe qual foi o conselho? Vamos ler juntos? Ele diz assim: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo? Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Sim, Pedro disse assim: se vocês aceitaram a Cristo Jesus, vocês não podem negar o batismo. Sejam batizados em Cristo Jesus. Foi a instrução do apóstolo Pedro às pessoas que aceitaram as verdades sobre Jesus, que creram em Jesus Cristo. Está claro? Então vamos para a nossa última pergunta.
nossa última e oitava pergunta. A nossa oitava pergunta é: quando devo tomar a decisão de me entregar a Deus por meio do batismo? Quando é que isso tem que acontecer? O texto que nós vamos ler está em 2 Coríntios, pouco à frente aí do livro de Romanos, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o verso 2. 2 Coríntios, capítulo 6, o versículo 2. Vamos ler juntos aí, encontrar essa resposta. Quando é que eu devo tomar essa decisão de me entregar a Deus por meio do batismo? Quando é que é? O texto de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, diz assim: porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. O apóstolo Paulo estava falando ali aos Coríntios: eis que hoje é o dia oportuno, agora é o tempo oportuno. Queridos, sempre digo que a única coisa que é nossa é o tempo presente. O passado nós não temos mais acesso, não podemos voltar no passado. O futuro também é tão incerto que não podemos considerar como nosso. Fazemos planos, preparamos, realizamos algumas coisas, mas nós não sabemos se vamos estar vivos amanhã. É por isso que a palavra de Deus diz, é por isso que hoje, agora é o tempo sobremodo oportuno. Se você conhece a Cristo, compreende que Cristo está chamando você para viver uma vida de felicidade e eternidade com Ele, então hoje é o tempo sobremodo oportuno. Você é convidado a ser batizado no tempo mais breve possível, no presente, no agora, no hoje. Hoje é o tempo sobremodo oportuno para a salvação. Está claro aí para você? Mas antes de terminarmos aqui a nossa lição, vamos terminar com uma oração feita pelo pastor Luiz Gonçalves, mas antes dessa oração especial do pastor Luiz Gonçalves, ele vai contar e vai falar-nos um pouquinho mais sobre esse tema tão importante. Vamos ouvir com carinho mais uma vez e terminar esse momento com o pastor Luiz Gonçalves. Amém? Deus seja louvado, né? Que tema maravilhoso. Com certeza tirou suas dúvidas e tocou o seu coração. Pois é, quando a gente fala em vida renovada, nós estamos falando de novo nascimento. Estamos falando de batismo. Estamos falando de começar uma vida nova com Jesus. E se você prestou bem atenção, se você observou direitinho esse detalhe, eu quero mostrar para você aqui algo especial agora. Está bem? Presta atenção, hein? No que eu vou lhe mostrar agora. Olha só, a palavra de Deus, no livro de Romanos, no capítulo 6, nos mostra que batismo significa 3 coisas. Significa morte para o pecado, sepultamento dos pecados e ressurreição para uma nova vida. Ou seja, o batismo nos transporta àquilo que aconteceu com Jesus. Tem uma conexão. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Nós também, quando aceitamos Jesus, morremos para o pecado, sepultamos a velha vida de pecados e começamos uma nova vida. Entendeu? Agora, uma pergunta: quem é que deve ser batizado? Quem? Todo mundo. Todo mundo. Olha só o que Jesus mesmo disse aqui em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Olha só, presta atenção. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Estou abrindo aqui e você pode abrir a sua Bíblia aí também e nós vamos ler juntos, tá? Marcos 16, versos 15 e 16. Fala assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Entendeu? É simples. Ou seja, nós temos que pregar o evangelho. É o que eu estou fazendo aqui. Eu e o seu professor, seu instrutor, sua instrutora. Aí a Bíblia fala assim: quem crer e for batizado será salvo. Eu pergunto, você crê? Claro que sim. Então falta o quê? Falta ser batizado. Então o batismo é para todo mundo, mas tem que crer. E para crer
tem que fazer o estudo bíblico. E é por isso que estamos fazendo aqui o estudo bíblico. Para você ter conhecimento, para você crer, para você então tomar sua decisão, ser batizado e começar uma vida nova. Amém? O que você acha? Agora tem mais uma coisa importante que eu queria te mostrar. Se você vai para João capítulo 3, Jesus conversando com Nicodemos de noite, Jesus foi claro com ele, falou assim: Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Depois, no verso 5, João 3,5, dando uma ênfase maior, Jesus fala assim: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vem cá, olha para mim um pouquinho, olha para mim. Levanta a cabeça, isso, olha para mim, tá olhando para mim? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você quer entrar no reino de Deus? Você quer a vida eterna? Você quer morar com Deus no céu para sempre? Responde para mim, sim ou não? Se você falar sim, levanta a mão, diga: sim, pastor, eu quero. Tá bom, eu também quero. Então, se você quer morar no céu com Jesus, o que você tem que fazer? Nascer de novo, da água e do Espírito. Ah, pastor, mas eu já fui batizado na igreja A ou na igreja B. Atenção, batismo significa morte para o pecado, sepultamento dos pecados e ressurreição para uma vida nova. O que é pecado? 1 João 3, verso 4, diz que pecado é transgressão da lei. Então, se você foi batizado em uma igreja que não aceita os 10 mandamentos, ou aceita 9 e não aceita 1, é a mesma coisa de não aceitar nenhum. Então, se você foi batizado por imersão numa igreja que não aceita a lei de Deus, não aceita os mandamentos, eu quero dizer para você que você precisa nascer de novo. Sabe por quê? Porque aquela igreja que batizou você não tinha autoridade completa da Bíblia para batizar. Porque se batismo é morte para o pecado e sepultamento dos pecados, e se a igreja que você foi batizado não aceita os 10 mandamentos, consequentemente batizaram você com pecado e tudo. Então você passou pelas águas, mas o verdadeiro batismo vai ser agora. Deu para você entender ou não? Vai ser agora. Então eu quero convidar a senhora, o senhor, a tomar uma decisão e ser batizado. A Bíblia diz que Jesus foi batizado. E quando ele foi batizado, 3 coisas aconteceram. Quando Jesus foi batizado, 3 coisas importantes aconteceram. Primeira, os céus se abriram. Segunda, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. E terceira, ouviu-se uma voz nos céus que dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo. Olha que lindo isso. Quando você for batizado ou batizada, as mesmas coisas vão acontecer. O céu vai se abrir para você. Não haverá mais barreiras entre você e Deus. Segundo, o Espírito Santo vai descer sobre você. E terceiro, Deus vai declarar lá no céu: este é meu filho, esta é minha filha, em quem eu tenho prazer. Entendeu? Eu vou te falar a beleza do batismo. Você entra no batistério levando todos os seus pecados, suas angústias, suas síndromes, seus problemas, seus sofrimentos. Você vai até o batistério levando todos os pecados passados. Quando o pastor levantar a mão no alto da sua cabeça e falar assim: eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e pegar nos seus braços e mergulhar você nas águas, quando o pastor colocar o seu corpo todo dentro da água, aquele é o momento que você estará sepultando tudo que passou. E quando o pastor levantar você do batistério das águas, você estará ressuscitando para uma vida nova. Você vai sair do batistério zerado, 100% perdoado, 100% perdoada. Amém? Você viu como é maravilhoso? Então vem cá, quero te fazer um convite. Você aceita batizar? Aceita batizar na igreja adventista? Fala que sim. Vai, fala que sim. Fala: pastor, eu aceito. Vai, estou esperando. Vamos, fala, irmã. Você aceita se batizar? Você aceita vir para a igreja adventista e ser membro da igreja adventista? Veja, eu sou pastor, eu sou o seu pastor. E como seu pastor, estou lhe convidando para você vir para cá,
para você se batizar, para você ser uma nova criatura, para você ser mais feliz, para você ser mais abençoada, mais abençoado. Entendeu? E aí? Ok? Estamos combinados? Aceita batizar? Meus parabéns. Deus te abençoe. Então é o seguinte, você que é instrutor bíblico dela ou dele, ou instrutora bíblica, agora acerta os detalhes com ele, com ela, para que esse preparo para o batismo seja realizado devidamente e para que na hora certa, o mais rápido possível, essa pessoa seja batizada. Agora tem uma coisa, hein? Tem uma coisa. Batismo é uma festa. E festa tem que ter gente, certo? E como é o seu batismo, é a sua festa, eu queria que você escolhesse agora 5 pessoas. Você vai pegar uma caneta ou vai pegar o teu celular e você vai escolher 5 amigos. Pode ser da sua família, pode ser da escola, do trabalho. Escolha 5 pessoas, entendeu? Anota os nomes dos 5. Aí você vai mandar um convite para essas pessoas. O convite está aparecendo aqui na sua tela. Você vai mandar um convite para essas pessoas, para que elas estejam com você no seu batismo. O que você acha? Já imaginou? No dia do seu batismo você levar 5 amigos? Vai ser maravilhoso. Vai ser uma baita de uma festa. E você não pode fazer esse batismo sozinho, sozinha. Tem que ter sua família, tem que ter seus amigos, tem que ter seus convidados. Faça isso e vamos transformar o seu batismo numa festa extraordinária. Assim, você já está sendo um discípulo e um discipulador. Assim, você já está entrando para o reino de Deus como missionário, como uma missionária. É isso que Deus espera de cada um de nós, porque o batismo é também o início de um ministério para Deus. E Deus está chamando você para isso. Amém? Estamos combinados? Ok. Então, meus parabéns por sua decisão. Não esqueça de mandar este convite para os seus amigos. E não esqueça de marcar a data do batismo o mais rápido possível. Louvado seja Deus. Amém, amém, amém. Eu vou orar por você agora. Mas antes da oração, eu quero lembrar que tem uma tarefinha para a semana. Alguns textos bíblicos, os 7 passos que confirmam sua salvação. Eu queria que você lesse de novo, tá bom? Os 7 passos que está no seu estudo bíblico, tá certo? E aí você vai fazer essa leitura, vai se preparar melhor em comunhão, relacionamento e missão. Combinado? Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por essa decisão linda, obrigado porque essa pessoa se entregou, porque ela vai ser batizada em breve. Abençoa também as 5 pessoas que ela vai convidar, abençoa também o seu instrutor bíblico, sua instrutora bíblica e todos que estão aqui agora tomando essa decisão. Em tuas mãos eu os entrego, em nome de Jesus. Amém. Amém, que bênção, não? Que bênção é entender que Jesus nos aceita, né? Que bom que você aí tomou uma decisão em Cristo Jesus. Vamos preparar então para que em breve seu batismo aconteça em nome de Jesus. Para a alegria de Jesus, para a sua alegria também, para a alegria dos teus amigos que esperaram tanto que você tomasse uma decisão. Que Deus abençoe. Nós não terminamos a nossa série de estudos, estamos na 15ª, mas só faltam mais 5 lições. No próximo domingo, nós aguardamos vocês para mais uma lição da série Jesus, Restaurador da Vida. Que Deus abençoe. Até lá então, que a graça de Deus esteja com todos vocês.